Iniciando aqui mais um vídeo, agora para tratarmos da questão do O Catequista e os recentes artigos escarnecendo a pessoa de Dom Marcel Lefebvre. E para isso temos aqui convidados recorrentes, André Messias, Tiago e Bento, que já podem se apresentar por gentileza. Olá, boa noite a todos. Nesse vídeo a gente vai refutar os argumentos sórdidos que foram utilizados contra pessoas de Dom Lefebvre e apresentar claramente quem são essas pessoas que estão falando mal de Dom Lefebvre, quem são de verdade, quem está por trás dessa página chamada O Catequista, o que eles têm por trás deles. A gente vai abordar tudo isso direitinho nesse vídeo e vai ser uma resposta que vai servir também para lavar a memória do grande bispo Dom Marcel Lefebvre. Boa noite aos ouvintes. Eu sou o Bento e é justamente isso que a gente vai fazer: desmentir todas as calúnias imputadas, tanto pelo catequista como por aqueles que divulgam esse site, que para mim eu tenho como um site que propaga, se não as ideias nefastas do anticristo, ou que o próprio adere, inclusive, né, e defende, como tantas outras pessoas aí defenderam. E justamente isso, porque o que eles fazem é um completo desserviço à Santa Madre Igreja, e que, se deixarmos isso livre, qualquer um que ler esses artigos, ler o que as pessoas publicam, acabará facilmente aderindo ao erro, e não somente isso poderá prejudicar algo que talvez seja a sociedade, como também a sua própria salvação. Isso aí, boa tarde a todos. Boa noite, digo. E é um prazer estar aqui novamente para comentar sobre essa série de calúnias escritas por esse tal de Alexandre Varela, que parece que é o autor desses textos publicados no site do Catequista. E só para deixar bastante claro, a gente não está respondendo esses artigos pela qualidade dos argumentos utilizados, porque o que é dito neles não é nenhuma novidade. Já são argumentos batidos, já são argumentos velhos, e são expostos de maneira extremamente fraca. A gente só está respondendo por conta do alcance da página, né? Por causa que os argumentos utilizados, eles são pífios, são ridículos. A gente combinou aqui de começar antes falando com relação ao próprio site do Catequista, né? E a gente também vai comentar sobre um indivíduo específico que divulgou esses textos ridículos com bastante vontade, falou que esses textos são irrefutáveis, que os argumentos são excelentes, que ele assina embaixo em tudo que foi escrito, que é o Guilherme K2, do canal Santa Carona, que presta um desserviço gigante para a igreja, que é um servo da mentira, e todas essas pessoas envolvidas na divulgação e na autoria desses artigos estão todos em pecado mortal, seja por caluniar conscientemente um homem inocente, seja por divulgar informações desse tipo sem antes averiguá-las. Não tem escapatória. Então, pode começar aí, Dedé, comentando aí com relação ao site. Muito obrigado. Então a gente vai começar abordando o que é esse site do Catequista. Bom, o Catequista é um site de teor, entre aspas, católico, que tenta de forma de informar as pessoas sobre coisas relacionadas à igreja. Eles têm alguns textos no seu site. Não recomendo a ninguém ler os textos, já vou explicar o porquê. Mas eles têm, de certa forma, um certo conteúdo que não vamos dizer que são de todo ruim. Alguns conteúdos que eles têm são... Eles postaram um livro, eles publicaram recentemente, o senhor Varela e a sua esposa publicaram um livro de mentiras não contadas pela Igreja Católica. Eu não cheguei a ler o livro, mas pessoas já me comentaram que o livro parecia ser bom, inclusive. Já chegou esses comentários para mim e etc. Eles podem até ter uma certa contribuição, mas a questão é a seguinte: a forma que eles executam o apostolado deles é nefasta. E nós vamos mostrar aqui o porquê. Aí na tela o Semag vai começar a colocar os prints que a gente vai usar como base aqui para esse vídeo aqui. Então a gente vai começar falando desse print. Antes de mais nada, isso aí é uma história do Instagram deles, então tudo que eu estou falando aqui é público, são fatos públicos, totalmente divulgados. Quer dizer, eles publicam isso para pessoas verem, ou seja, eles perguntam, colocam aquela caixinha no Instagram, faça uma pergunta para mim, e aí as pessoas fazem perguntas e eles respondem,
E muitas pessoas, é importante a gente falar, não tem padres tradicionais à sua disposição. Então, eles acabam se baseando no site do catequista para ser a sua fonte de informação acerca da doutrina católica. Muitos se baseiam no site deles. Então, eles têm que pensar bem nas respostas que eles vão dar. Isso é importante. Isso não é uma conversa entre amigos, é um site oficial deles com um alcance muito grande e que eles estão dando uma repercussão enorme para essas respostas que eles estão dando. Então, eles têm que pensar bem nas respostas que eles deixar claro isso antes de mais nada. Então, vamos lá. Primeira pergunta que fizeram. Ver novelas é considerado pecado? Gosto do entretenimento, ainda mais agora na quarentena. Qualquer católico de verdade que recebe essa pergunta ia dizer, não assista novelas, elas são um antro de pornografia, antro de propaganda anticatólica, antro de homossexualismo, antro de um monte de coisas bizarras e aterrorizantes. Não assista novelas, e quem se expõe voluntariamente à ocasião de pecado já está em pecado. Mas o que o senhor catequista responde? Eu não sei se foi o senhor Varela ou a sua esposa, mas eles responderam assim, não é pecado, mas aqui em casa nós não vemos novelas há muitos anos, pois influenciam mal as crianças. Geralmente elas estão acordadas no horário das novelas e não têm a capacidade de discernir suficiente e filtrar o que é ruim. Quer dizer, que tipo de resposta é essa? Como assim não é pecado que as da Globo, cheio de conteúdo pornográfico, cheio de pessoas com vestes imodestas, cheio de propaganda homossexualista, cheio de um monte de outras coisas horríveis, não é pecado? É importante a gente lembrar que foram as novelas que contribuíram para a propagação do divórcio no Brasil. Antigamente, antes de 1900 e acho que 68 ou 70, não sei quando teve a aprovação da lei do divórcio, mas enfim, antes disso, antes de Geisel, que foi quem aprovou o divórcio na época da ditadura militar, a maioria da população brasileira era contra o divórcio. Uma grande parte, isso foi apresentado no Congresso Nacional e foi motivo de piada. O que aconteceu? Geisel passou de maneira ilegítima, de maneira ilegal, por meio de senadores biônicos, essa lei. O protestante maçom Geisel passou essa lei, né? E acabou passando o divórcio. E lentamente, os meios de comunicação começaram a propagar essa ideologia do divórcio por meio dessas telenovelas. Então mostravam um casal, que era uma mulher e um homem, que o homem era muito ruim com ela, ele era muito cruel com ela, e aí aparecia um outro rapaz, que era uma pessoa legal, e eles se conheciam, mas não podiam ficar juntos porque ela era casada e tal, etc., mas que ele era uma pessoa boa. Então, lentamente, a opinião pública começou a ser mudada, começou a ser formada para se adequar a essa lei. E as telenovelas contribuíram para isso. Então, o católico não pode assistir essas coisas. É muito complicado o site recomendar esse tipo de coisa. Continuando. Prosseguindo, tem essa aqui que eu considero que é, inclusive, mais grave. Estou me convertendo ao catolicismo. Confesso que gosto de usar shorts, sair para festas. É pecado? Ora, qualquer católico de verdade ia dizer, sim, é pecado. Você não pode usar shorts. Isso é uma coisa, é um pecado, é uma ocasião de pecado. Você é templo do Espírito Santo, você tem que estar ao respeito. Você também não pode levar os outros ao pecado usando roupas muito curtas. É um pecado, não pode ser utilizado. O que responde o senhor catequista? Não sei se foi o senhor Varela ou a sua esposa. Irmã, Jesus saía para festas. As bodas de Canaã eram uma festa decente, familiar, mas com certeza tinha danças e o senhor garantiu a birita. Aqui já é absurdo, porque ele coloca, chega até a ser blasfemo, comparar o milagre da transfiguração, milagre da transformação da água em vinho, que Jesus garantiu a birita. Falar como se fosse uma redes festinha. Todo o significado espiritual que tem por trás do milagre, tudo que tem por trás do milagre, tudo é jogado no lixo em prol de que Jesus garantiu a birita. É isso que foi dito aqui. Isso chega até a ser blasfemo. E ela continua, ou ele. Resta saber, as festas que você frequenta são adequadas para um filho de Deus ou são do tipo inferno na terra? Sobre os shorts nessa fase inicial de sua aproximação com a fé católica, isso não é uma prioridade. Mais adiante, conforme você der passo na sua caminhada, talvez você veja a coisa de outro modo. Como não é prioridade? Você usar uma roupa indecente que pode levar para o inferno não é prioridade? A pureza não é uma prioridade? Evitar a ocasião de pecado não é uma prioridade? Dá para ver que o que a gente tem aqui no senhor catequista é uma relativização dos pecados contra o sexto mandamento. Eles fazem uma completa relativização. Isso já existia em muitos católicos. Santo Afonso até comenta sobre isso. Muitos católicos relativizam os pecados contra o sexto mandamento. Isso não é de hoje que isso acontece. E a gente vê que isso está presente no senhor catequista e outros pontos do catequista que a gente ainda vai explanar aqui.
Ele ou ela continuam. O recato, porém, é indispensável para entrar em uma igreja, seja na missa ou outra atividade. Então é preciso usar uma roupa que com menos cubra até os joelhos e não deixe as costas, os ombros ou a barriga de fora. Na boa, a imensa maioria desses sites de modéstia são muito equivocados na abordagem. Deixa eles para lá. Quer dizer, vamos ignorar os sites de modéstia, vamos ignorar o que diz a moral católica, vamos seguir o que diz o senhor Alexandre Varela ou sua esposa. O que eles falam sobre isso? Então, quer dizer, é um completo absurdo esse tipo de publicação. Isso aqui é uma coisa pública que eles divulgaram e que leva várias pessoas ao erro. É um verdadeiro escândalo eles comentarem uma coisa como essa, colocando um incentivo como se a pessoa pudesse usar short de uma forma que, no início, que não tem problema, porque no início da caminhada tá certo e etc. É uma coisa que é um absurdo. Além do estímulo a telenovelas, etc. Antes de eu prosseguir, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, pode continuar. Tudo bem. Pode continuar. Então, continuando, a relativização do catequista, né? Essa relativização dele não para por aí. Não para por aí. A gente tem também, né? A gente tem também outros fatores bem complicados no site, que é justamente os memes que eles colocam em algumas das suas publicações. Muitas das suas publicações contêm memes de conteúdo imorais. Eu não vou nem dizer imodestos, imorais. Eles colocam, por exemplo, no próprio artigo que eles fizeram contra Tom Lefebvre, que nós vamos abordar aqui, eu não recomendo a ninguém que leia. Eles colocaram algo dos 50 Tons de Cinza, que é um filme totalmente imoral. E eles colocaram lá uma relativização de pecados contra o Sexto Mandamento. Sendo que, no caso como o orgulho, Santo Afonso fala isso, como o orgulho o que fez os anjos caírem, o que leva mais homens para o inferno são os pecados contra o Sexto Mandamento. A vidente de Fátima, Jacinta Marques, né? Santa Jacinta, né? Nossa Senhora garantiu que ela estava no céu. Essa vidente, o que acontece? Ela teve uma visão em que Nossa Senhora dizia para ela que mais pessoas vão para o inferno por causa das suas vestimentas. Ou, minto, por causa de pecados da carne. Ela teve outra visão que iam surgir novas modas que iriam desagradar muito a Deus. Então, mais pessoas vão para o inferno por causa dos pecados contra a carne. Era uma criança, não tinha como ela saber isso. Foi uma revelação que Nossa Senhora deu para ela. Sobre as vestimentas modernas que iriam vir e levar almas para o inferno, e sobre os pecados da carne que arrastam almas para o inferno. Então, os pecados da carne não é uma coisa para a gente ser relativizado dessa forma. Para colocar, fazer meme, fazer piadinha. Tem um texto no site deles que é Católicos e Balada, partiu. Que nesse texto eu também não recomendo para ninguém que leia esses textos, por favor. Não recomendo a ninguém. Nesse texto eles dizem que não tem problema católico ir para balada, que católico pode ir para balada, que depende muito do tipo de festa, do tipo de balada, e etc, etc, etc. Ora, de novo, ir para essas festas, para essas baladas, essas festas são selvagens, pergunte para qualquer padre. Não é uma ocasião de pecado. Nós temos que fugir da ocasião de pecado. Eles também têm uma seção no site deles com esse nome, Sexo e Pregação. Lá eu não recomendo a ninguém que veja. É uma seção nojenta, uma seção abjeta, em que eles usam inclusive títulos sugestivos, títulos de conteúdo sexualizante, para chamar a atenção. Eu não vou nem citar os títulos que eles usam, mas eles usam esses títulos para tratar de temas sérios, como castidade, etc. Mas eles usam títulos sexualizantes para chamar a atenção. De novo, relativizando pecados com o Sexto Mandamento, fazendo brincadeiras, fazendo piadas, fazendo piadinha. Eles colocam, inclusive, filmes, pessoas de filmes imodestos nas publicações dele, como eu já citei, e fazem uma completa relativização de pecados com o Sexto Mandamento. Eu pergunto, vocês são as pessoas que querem difamar Dom Lefebvre, fazendo esse tipo de coisa, fazendo essa relativização de pecados contra o Sexto Mandamento, induzindo pessoas a relativizarem o Sexto Mandamento, porque tem pessoas que se baseiam no site de vocês. Há pessoas que não têm padres para se consultarem, não têm padres para consultarem, para falarem com eles, para se instruírem. Então, eles se baseiam no site de vocês. E vocês fazem uma coisa dessa, é um completo absurdo. E outra coisa também, há uma certa hipocrisia em vocês. Por quê? Porque, justamente, vocês no post da publicação que atacaram do Lefebvre falaram, esses tradicionais, é muito legal esses tradicionais xingando com palavrões, etc. A pessoa, a gente, por causa do texto contra Dom Lefebvre, etc, etc, etc. Ora, mas vocês têm um texto que é Católicos os Brutos Também Amam, que eu também não recomendo, repito, para ninguém, que nesse texto vocês colocam São Thomas More para justificar falada de palavrões.
de novo, relativizando pecados contra o sexto mandamento. Colocam São Tomás More em um discurso que ele fez contra Lutero para justificar palavrões. Ao passo que, no texto Católicos e Balada, partiu, vocês pegam São Curadars e colocam que São Curadars é contra bailes, é contra festas, etc, etc. Mas isso não importa, porque a igreja nunca condenou e etc. Quer dizer, vocês seguem o santo que convém a vocês, né? Vocês utilizam São Tomás More, a memória de São Tomás More, usando um texto para tentar justificar a falada de palavrões que, sinceramente, não dá para ser usado para justificar a palavra de palavrão de conteúdo sexualizante, como infelizmente muitos católicos usam hoje em dia. Quando você fala de palavrão, você fala principalmente dessas palavras de cunho sexualizante, né? Mas aí vocês usam São Tomás More, mas aí quando tem São Curadar, vocês ignoram ele e não, a igreja não condenou, então não precisa. Uma ova que não precisa. Uma ova. Certo? Então, é isso. O catequista faz uma completa relativização de pecados com o sexto mandamento. Não siga essa página se você não quiser perder a sua alma. Porque ela é uma ocasião de pecado muito grande. Rezemos para que o senhor Varela e sua esposa se convertam e parem com esse tipo de propagação. Bom, eu acho que isso encerra a primeira parte do vídeo. André, Pode falar. e a santidade de São Tomás More se dá em grande parte, né, em virtude do seu martírio, não do texto. A santidade de São Tomás More se dá por causa do martírio. O Dedé, você comentou, né? Eu não vou dizer agora o nome, não sei se, na verdade, não sei se vai abordar isso depois, né? Mas há certas pessoas aí, em redes sociais, né? Como eu disse, não vou citar o nome, que compararam 3 textos, né? 3 títulos de textos, um do site da Fraternidade no Brasil, o outro Pode do falar o nome. Catequista. Pode falar o nome. O Santa Carona, o Guilherme de K2, né? No Twitter. Pode falar. E um outro site aí, se não me engano, acho que era desses sites, desses institutos acordistas, né? Os Ecclesia Dei, ou os de Padre Moto Próprio, enfim. E ele disse, qual é o título que chama mais atenção? Quer dizer, então se no título tiver uma coisa completamente escandalosa, que chame a atenção de todos, mas não para que as pessoas entendam aquilo do que se trata e que percebam que aquilo é errado, e sim para que elas se percam pelo título, ou seja, percam a sua salvação pelo título, porque é um título completamente escandaloso, que pode gerar escrúpulos, que pode gerar pensamentos pecaminosos. Então isso é mais importante do que eu escrever um texto com um título que não chama nem um pouco a atenção, e que é um título sério, e que já de cara a pessoa que lê já percebe, bom, é um texto sério, e que na conclusão, obviamente, no seu desenrolar, ele vai demonstrar por que isso é errado, com a visão dos santos, com a visão da igreja como um todo, e que irá, claro, talvez até sugerir formas de evitar esse tipo de situação. E o Guilherme de K2 dizendo que não, o catequista com esses títulos aí que chamam tanta atenção é bom. Quer dizer, o pecado é superior, né? O pecado do orgulho, de causar escândalos pequeninos, é superior a você tratar um tema tão sério quanto a castidade e outros temas com o devido respeito e a prudência necessária. E dessa parte dos palavrões, né? Você citou da questão da dança, dos bailes. Ele cita São João Maria Vianney, o santo curador de Ars. São João Maria Vianney, né, que também rebate essa acusação de que eles, tentando utilizar de São Tomás More, de que é permitido utilizar de palavrões. São João Maria Vianney dizia que a boca de quem fala palavrões é um tanque do inferno. Então como é que os dois santos podem se contradizer? Há uma briga nos céus? Quer dizer, São João Maria Vianney morreu e quando foi para o céu começou a ter uma briga de boxe com São Tomás More. Isso é um absurdo. É uma coisa completamente sem sentido, lunática e completamente herética. Ainda por cima que, ironicamente, a razão do martírio de São Tomás More se deu em função da defesa do caráter indissolúvel do matrimônio, já que Henrique VIII queria que ele apoiasse o seu divórcio e o novo casamento. Exato. E não somente dele, como também de São John Fisher. Só fazendo um comentário com relação ao que o André falou. Primeiro na questão dos palavrões, né? Que eles estavam falando que tradicionais falam muito palavrão, o que é falso. É falso. Os tradicionais são as pessoas que mais lutam contra os palavrões, pelo que eu observo nas redes sociais e no meu convívio pessoal com outros católicos tradicionais. Na verdade,
as pessoas que falam palavrões são geralmente seguidores do Olavo, que em geral são progressistas, são conciliaristas, né? E, inclusive pessoas às vezes que nem são seguidores. E, por exemplo, um vídeo aqui no YouTube que eu vou falar, possui mais de 20 horas de conteúdo gravado de nós, e agora não larga, não pede, não esquece, tá apaixonado. E esse rapaz aí, ele já acusou a gente de heresia, de ser fariseu, de ser devacantista, assim, sabe? O cara, calúnia não falta mais. E os seguidores desse rapaz, eles falam muito palavrão. Muito palavrão. Ele mesmo fala palavrão ao vivo, fala palavrão em vídeo gravado. É o que é pior ainda. Inclusive, então, ou seja, ele foi não no se dá meu o trabalho perfil. de cortar. Antes dessa treta, inclusive, esse rapaz, ele foi no meu perfil pessoal falar palavrões no meu perfil, porque eu ataquei o Bolsonaro. E ele foi no meu perfil pessoal falar palavrões. E eu apaguei o comentário e disse: pode falar, se você fique com a sua boca suja para você. Justamente porque isso é uma relativização de pecados contra o sexto mandamento. Isso já existe há muito tempo. Muito tempo. Santo Afonso falava sobre isso. Como os padres não estão mais tão fortes como tinha antigamente, a briga contra essa relativização de pecado com o sexto mandamento não está tão forte. A gente vê nos meios neoconservadores que é isso que acontece, relativização desses pecados. Hoje em dia a galera acha, até a lógica perennialista está por trás desse negócio, mesmo sem eles nem perceberem. É aquela ideia de que o conhecimento só salva, só o conhecimento que salva. A moral é uma coisa secundária, uma coisa relativa. Então, o que salva é o conhecimento, entende? Isso está presente nos meios neoconservadores de uma forma assustadora. Eu conheço vários neoconservadores que são desse estilo, que fazem publicações de coisas imorais e nem percebem. É realmente assustador. E os seguidores desse rapaz aí no Twitter, eles aparecem uma vez ou outra, assim, aparece no perfil do Semag ou no meu perfil, e é impressionante como eles não conseguem falar sem falar palavrão. É inacreditável, fazendo trocadilhos com palavrões, é ridículo, é ridículo. E, assim, só fazendo um comentário à parte com relação a isso daí, esse rapaz e os amigos dele são completos imbecis, eles são muitíssimo incompetentes, eles desconhecem completamente os assuntos que eles estão falando. Assim, recentemente eles fizeram um vídeo aí a favor da missa nova e tal, assim, argumento de retardado, falando que, mas é a presença real, e tá na presença real, logo você pode ir, o que é absurdo. Então você pode ir em ritos cismáticos orientais? É claro que não, ele não distingue validade de licitude, ele mostra... ele não distingue validade de licitude, comete imbecilidades totais, e assim, nós já respondemos esse indivíduo, nós citamos teólogos, nós citamos doutores, citamos santos da igreja, demonstramos o nosso posicionamento para mais B, e ele só responde com um vídeo falando palavrão, um vídeo atrás do outro, não dá nem tempo de ver, é ridículo, tá? Mas, enfim, vamos voltando pro assunto do mas artigo. É importante isso para mostrar como isso está presente no conservador, que o catequista é um símbolo dessa realidade. Para mim, ele é o maior símbolo, porque pelo alcance da página, eles são os que mais representam essa realidade. Mas sim, vamos... E com relação aos títulos, né? Esse K2 aí, né? Só para emendar já com o próximo assunto. O K2, ele escreveu uma thread lá no Twitter, como muito bem falou o Bento, dizendo que não é válido o que o catequista faz por causa que o título chama a atenção. Né? Então, em nome de chamar a atenção, é permitido você condenar almas ao inferno. Né? É permitido você correr o risco de você fazer alguém ter pensamentos pecaminosos ou cometer alguma outra forma de pecado, tudo para chamar a atenção, né? O que é uma ideia absurda, uma ideia ridícula, que esse K2 aí, ele já demonstrou que ele não serve a nenhum senhor a não ser a si mesmo, quando, por exemplo, ele fala que não vai às missas da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, ou não gosta da fraternidade, por causa que isso poderia colocar a alma dele em risco de ir para o inferno, né? E, por outro lado, ele vende na sua livraria livros de autores como Karl Marx, e até livros da fraternidade, que ele considera que a fraternidade pode levar pessoas ao inferno, o que é uma contradição total,
né? Porque a alma dele não pode ir pro inferno e tal, mas as almas dos outros pode. Aí você pode vender tudo para ganhar dinheiro, né? Então ele deixou bem claro que ele não serve a ninguém a não ser a si mesmo. E, enfim, algum comentário aí, Dedé ou Bento? Só que também a gente tem argumentado de que não é ele que fez a seleção da livraria, então ele não sabe. Mas então ele não sabia que ia ter esses livros lá. Só que, em todo modo, ele tinha que ter tirado. Se os livros são tão perigosos, ele devia ter verificado, ele devia ter tirado esses livros de lá. Se esses livros são tão perigosos, ele pode tirar. Ele deveria ter tirado. Então, com um e-mail ao suporte da plataforma, ele já retiraria em questão de dias. Exato. Então ele poderia tirar os livros de lá se ele visse que esses livros eram tão perigosos. Então, no mínimo, a gente tem uma grande irresponsabilidade, porque se ele fala da fraternidade como algo de pessoas para o inferno, isso mostra uma enorme imprudência e uma enorme irresponsabilidade dele. Isso no mínimo. Então, complementando. Esse mesmo K2, né, ele postou no Twitter, logo depois, ele foi o maior divulgador desses artigos, ele falou que ele assina embaixo, falou que os argumentos são irrefutáveis, e ele postou no Twitter, assim, querendo demonstrar no Twitter segurança de si mesmo. Ele postou no Twitter o link do servidor dele, falou: entrem aqui no meu servidor do Discord para nós discutirmos sobre o assunto. Então, deixando bem claro, ele chamou as pessoas para irem conversar sobre esse assunto no servidor dele, né? E eu e o Bento entramos lá, só que quando a gente entrou ele não estava na chamada, estavam apenas os seguidores dele. E os seguidores dele se comportam como animais. É inacreditável. Eles gritam, fazem barulho. Não dá pra você ter uma conversa civilizada com gente desse tipo, né? De vez em quando dá pra você falar por mais de 30 segundos consecutivos e alguém se dispõe a responder e conversar de maneira civilizada, dá pra você obter algum fruto ali, né? Mas, assim, a maior parte do tempo é só gritaria. E a gente conversou lá com alguns dos seguidores dele com relação à missa nova, né? A gente explicou para eles a situação, os problemas da missa nova, enfim. E em determinado momento eles decidiram, o K2 entrou na chamada, né? O K2 entrou na chamada e decidiu nos banir. Ele falou: aqui a gente não vai falar de assunto que não está relacionado, que vá contra o que ele chama de Igreja Católica Ordinária, seja lá o que for isso, né? E aí ele decidiu nos banir, porque a gente foi lá justamente para conversar sobre assuntos relacionados ao artigo, como o caso de Dom Lefebvre, enfim, mas isso é só por fora, né? Só por fora que ele quer manter a imagem de alguém que está aberto ao diálogo e ao debate, porque dentro do servidor mesmo você não pode falar nada. Você tem que só ouvir o que ele tem para falar. Puxa, cadê a liberdade de consciência? Sim, ele ainda falou ali, porque isso daqui não é uma democracia, isso daqui não, a gente é contra a liberdade de consciência e contra a liberdade a gente é contra a liberdade de pensamento, enfim. E essas são doutrinas centrais defendidas por todos os papas pós-Concílio Vaticano II, que ele defende com unhas e dentes, né? E aí nós fomos expulsos, né? Nós somos banidos do servidor, na verdade, sem possibilidade de retorno. E a gente, no dia seguinte, eles permitiram novamente que a gente entrasse no servidor e eles deixaram eles imediatamente nos deram um cargo com o título de excomungado, né, que retira a possibilidade de conversar em qualquer canal de texto ou falar em qualquer canal de voz, ou seja, você só pode ler e ouvir, né? Então, vocês veem aí realmente a liberdade de expressão, né, tão defendida pela Igreja pós-Concílio Vaticano II sendo aplicadas pelos conciliares. E aí, depois de muita insistência, uma das administradoras permitiu que a gente conversasse em um chat de voz. Aí a gente conversou de maneira mais ou menos tranquila. Na verdade, o Bento teve uma conversa com um homem chamado Bovino Caetano, né? Vou citar esse cara nominalmente. O Bovino Caetano passou uma vergonha gigante, porque ele se dispôs a debater, mas assim, o conhecimento dele é pior do que o do K2, sabe? Baixíssimo. Ele falou vários e vários absurdos, né? Assim, o Bento argumentou. O Bento pode comentar isso melhor. Qual foi o conteúdo que ele conversou com esse
com esse Caetano, né? Mas em determinado momento depois decidiram banir o Bento. E aí eu assumi dali em diante, esse bovino Caetano aí novamente demonstrou um desconhecimento absurdo, não sabia do que estava falando, de maneira, era bem claro isso, e em determinado momento entrou o K2 e tal, e aí decidiram me banir também, porque eles o assunto era mais ou menos, a forma do debate era mais ou menos o seguinte: o cara tinha que poder falar durante 20 minutos ininterruptamente, até ele acabar. Aí quando ele acaba, eu tenho 3 minutos de resposta, e aí eles já vão me interromper, né? Então é completamente absurdo, completamente desonesto mesmo. E aí eu falei que eles estavam agindo como animais, que eles não estavam sendo honestos, e me baniram também. E só depois que me baniram, o K2 resolveu me responder, né? Então o K2, assim, vocês veem que coisa mais bonita, né? Então ele deixa eu falar por 3 minutos, aí depois ele me bane e aí ele me responde, pra eu não ter direito de resposta, né? Então, fora que também a caridade deles é completamente bem evidente, né? Porque eles realmente, assim, se eles acreditam no que eles falam, ou seja, se eles acreditam que alguém pode ir para o inferno por estar ligado à resistência, à fraternidade, então eles deveriam me convencer, eles deveriam me provar que eu estou no caminho errado e me botar no caminho correto, né? É isso que um cristão de verdade faria, mas não é o que eles fazem. Então, Fora que ele também acusou a gente de usar bot, né? sim, ele acusou depois no Sim. Twitter lá da gente usar bot no canal para aumentar as nossas visualizações. Assim, Eu acho que isso é ciúme das nossas views, hein? isso daí, invejoso é que não falta. Esse outro cara aí das 20 horas de conteúdo sobre nós também é outro invejoso, porque ele tá no YouTube já há anos e anos e não consegue crescer, né? Porque os vídeos dele são ruins, são de baixíssima qualidade, e ele é uma pessoa com pouco conhecimento. Então, é de se entender que ele possui inveja. Então, ô Bento, você quer comentar aí com relação ao debate que você teve com esse Sim. bovino, hein? Sim. Eu nem toquei na questão de cunho teológico, mas de um modo geral, né, foram 2 debates que teve, né? O primeiro foi no dia anterior e antes desse que eu tive com o Bovino. Nesse primeiro, foi mais tocado no tema da missa nova e, assim, como o Thiago comentou, foram ridículo que eles fizeram, simplesmente ridículo. O Thiago citou várias bulas, aqui eu lembro de cabeça várias. Auctorem Fidei, de Pio VI, condenando o Sino de Pistoia, que é o predecessor do Vaticano II, a Sílabos dos Erros, a Quanta Cura, Mortalium Animus, a Coprimo, a famosa Coprimo, que condena de vez a missa nova, a sétima sessão do Concílio de Trento, no cânon de número 3, que também condena a missa nova, e qualquer outra mudança nos sacramentos, como foram feitos no pós-Vaticano II, e eles simplesmente não souberam responder. Talvez a melhor das respostas que tenha surgido quanto a isso, né, foi justamente na questão da infabilidade papal, que um sujeito foi a melhor das respostas porque ele até um certo ponto aparentava estar indo bem, no outro depois ele descambalhou no erro de vez. Não que já antes não estivesse, mas de uma forma torpe, completamente ridícula e nojenta. Ele perguntou para o Tiago sobre a questão da infabilidade papal, se ele tinha lido a encíclica do Concílio Vaticano I, a Pastor Eterno, sobre a infabilidade papal, e não somente o Tiago disse que leu, como já releu e queria explicar a ele, deu uma excelente explicação. Explicou também os crivos do Vaticano I, que são 4, e um implícito, totalizando 5, para a infabilidade papal. Depois o sujeito perguntou: não, é impossível que você tenha lido tudo isso, agora eu quero que você então me prove aí que a Copernic não fala tudo isso. Tiago provou então. E depois falou: Isso você é um é, completo isso é lindo. retardado, um completo besta, um acéfalo. Sinceramente, cada vez bane logo esse cara, porque ele não consegue argumentar, não sei o que na verdade não estava conseguindo argumentar, era justamente esse cara. Isso E aí é depois o lindo. Eles K2 estavam entrou. espantados. Eles ficam Sim, espantados quando você fala que leu o negócio. Você leu esse documento do Concílio Vaticano II? Li. Você leu a Pastor Eternos do Vaticano I? Li. Você leu os cânones de Trento sobre sacramento em geral? Li. Mas, cara, meu Deus, como assim você leu antes de falar disso? É ridícula a reação deles, sabe? Eles não estavam sim. acreditando que eu li dos documentos que eu tava falando. Sim, e então,
E aí depois o K2 chegou, baniu todo mundo, né? Eu até fiz uma piada com ele quando ele chegou, dizendo que não podia defender cismáticos que estavam contra a igreja ordinária. Isso de igreja ordinária é bem ridículo, porque se dá a entender então que há duas igrejas, né? Porque essa visão se pauta na moto própria do Bento XVI, da missa ordinária e extraordinária. Quer dizer, há uma igreja ordinária e a igreja extraordinária, ou seja, há duas igrejas de Cristo. Isso é heresia, completamente heresia. Só há uma única igreja de Cristo. Isso é a mesma coisa que dizer que a igreja católica subsiste na igreja de Cristo. Um absurdo. E no dia seguinte, então, eu fui debater com esses bovinos, né? Eu entrei na chamada de voz, eles não me permitiam falar. Depois de um tempo me permitiram o Thiago, eu e mais algumas pessoas a falar. E um desses foi o Bovinos também. Na verdade, o Bovino sempre pôde falar, essa é a verdade, é que ele não queria falar. E eu fiz perguntas de cunho histórico, não toquei no tema teológico, e até me pergunto quais seriam as respostas dele, porque se as de cunho histórico foram tão foram ridículas as respostas que ele me deu, então eu imagino as de cunho teológico, caso eu fosse perguntar. E as perguntas foram, de modo geral, ele teria que me provar que eu fiz 3 afirmações, né, e ele teria que me provar que essas 3 afirmações são completamente falsas e ridículas. Eu não vou lembrar agora de todas de cabeça, mas na questão dos pastores luteranos, na verdade eu lembro de cabeça, na questão dos pastores luteranos ele disse que é verdade, Vaticano II chamou, mas ele não sabia se foi para fazer a missa nova ou não, quando isso já está totalmente documentado, eu mostrei fonte para ele. Inclusive, o cara negou sua vontade, enfim, não sei o que deu na cabeça dele naquele momento quando eu mostrei as fontes. Depois ele disse que o Concílio de Trento também chamou pastores protestantes, só que eles não compareceram, na verdade eles compareceram e debateram. Depois disse que o Vaticano I chamou pastor protestante, sendo que o Vaticano I nem tratou de qualquer coisa que envolvesse pastor protestante. Não necessariamente o próprio protestantismo, mas sim qualquer coisa que envolvesse algum pastor protestante. Nenhum pastor protestante foi chamado. E depois disso, na questão dos bispos comunistas, né, da KGB, ele simplesmente disse, olha, se João 23 convidou esses 2 bispos, é porque ele tinha boas intenções. É um completo absurdo. Ele disse que, ainda que tudo isso seja verdade, ele não está deposto do ofício, porque essa tese é de vacantista, é uma tese absurda, que não faz o menor sentido, mas eu nem toquei na questão do papel ético. E o cara já mexe com um monte de coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Foi uma argumentação completamente ridícula. Eu não tive nem 10 minutos de fala. O cara teve 15, 20 minutos de fala. E as falas dele eram horríveis de se ouvir, porque ele não falava rápido. Ele falava devagar. Em vez de falar uma frase rápida, algo de uma vez, que é algo simples, ele ficava enrolando uma palavra inteira. Uma palavra que ele demorava... E ele ia demorar um segundo para falar, ele ficava falando ela em 5 segundos. Uma completa demora para falar de uma coisa tão fácil. Ele podia responder isso em 5 minutos, economizando o tempo de todos ali, tanto meu quanto dele. Eu tinha muita mais coisa para fazer naquele dia do que ficar perdendo meu tempo debatendo com ele. Eu só debati com ele mesmo sobre isso para saber qual o nível de conhecimento dele sobre isso, sobre esse tema de cunho histórico. Porque o cara, ele aparentava que entendia muito de história, tava usando foto do Cardeal Caetano, já vi mensagens dele ali debatendo história. Eu pensei, o cara deve entender, né? Vamos ver se esse orgulho todo prepotente que eles possuem, na hora do debate, se sustenta. E foi provado que não se sustenta. O cara se inflou com um ego gigantesco, não me deixava falar. Teve um momento que eu acabei ficando com raiva, me intrometi na fala dele, mas eu pedi desculpas por causa disso. Depois ele se intrometeu na minha fala. Até uma administradora lá do grupo, vendo que ele estava se intrometendo na minha fala, e percebendo que isso era uma injustiça, mutou eles para ele não fazer mais isso. Eu continuei argumentando, até que depois eles decidiram me banir, porque simplesmente não aguentaram a verdade, né? Já que não conseguiram refutar, então é melhor silenciar a pessoa do que fazer a gente perder mais membros da nossa seita, porque o que eles fazem é um sectarismo gigantesco. Quer dizer, se você não concordar com absolutamente tudo em que eles concordam, se você não agir como eles agem, se você não pensar como eles pensam, então você é um herege, você é um modernista, um cismático, você é um raditrade, você é um sedevacantista, você é um apóstata, um ateu, ou qualquer outra coisa que eles possam te chamar. Já até me chamaram lá de raditrade, farisaico, xiita, 3 termos que se contradizem em todo momento, independente do que o pessoal for dizer. Quer dizer, é completamente ridículo o que eles foram fazer. E é esse o exemplo que o Santa Carona, o Guilherme de K2, o Catequista, e todos esses modernistas gostam de passar. Ou seja, se eles querem evangelizar, se eles realmente querem evangelizar, se eles têm as intenções de evangelizar, porque eu ao menos acredito que eles possuem. Então seria muito melhor que eles pegassem uma fita crepe e passassem na boca, porque o que eles fazem, falando e escrevendo,
É um desserviço completo à Santa Madre Igreja. Só faz mais almas se perderem do que almas serem salvas. E só uma coisa que eu acabei lembrando aqui, a minha expulsão foi justificada com o fato de eu ter chamado esse bovino Caetano de burro em determinado momento da minha fala. Porque ele era burro, ele deixou bem claro que ele era um total, que ele possuía uma capacidade mental baixíssima. Né? Por exemplo, quando ele utilizou uma citação de Santa Catarina de Siena, defendendo a tese dominicana, a tese tomista com relação à queda automática do paperético, da queda do paperético não ser automática do seu ofício caso ele caia em heresia, e ele usou essa citação contra mim como se eu fosse sedevacantista, sabe? E eu já havia falado que eu não era sedevacantista, ele, assim, completamente ridículo. E aí eles me baniram por eu ter chamado ele de burro, sendo que na fala anterior ele havia falado algumas dezenas de palavrões e proferido algumas dezenas de xingamentos contra a minha pessoa, que eu inclusive me recuso a repetir aqui porque foi algo realmente baixo, né? Então, assim, o nível de honestidade dessas pessoas ficou bem claro, eles são extremamente desonestos, né? Para fora eles querem deixar a imagem de que estão abertos ao diálogo, né? Como mandando o convite do servidor no Twitter e tal, mas na hora que a gente chega para ter uma conversa aí eles nos mutam, né? E nos expulsam do servidor quando tá ficando muito feio. Então é basicamente isso que eu queria falar com relação a esse Guilherme K2. Ah, e outra coisa, o Guilherme K2 ele presta um desserviço gigante com relação a assuntos como o sedevacantismo, né, porque ele tem vídeos contra o sedevacantismo no canal dele e nenhum deles é refutando. Todos eles é só zoando. Falam, não, porque sedevacantista é retardado, sedevacantista é idiota. Quando qualquer pessoa que já conversou com sedevacantista sabe que sedevacantismo não é coisa de retardado e não é coisa de idiota. É uma tese errada, é um erro grave que precisa ser tratado com seriedade, porque eles possuem bons argumentos para defender a posição deles, né? E o K2 não sabe refutar esses argumentos, mas ele zoa o sedevacantismo, ele transmite aos seguidores dele a imagem de que sedevacantismo é uma coisa de imbecil, né? E o que acontece, que eu já vi isso acontecer várias vezes em pessoas que me chamam na DM do Twitter. As pessoas, elas têm essa imagem de sedevacantismo é coisa de retardado, aí essas pessoas se encontram os argumentos sedevacantistas, percebem que sedevacantismo não é coisa de retardado, aí elas não sabem refutar os argumentos sedevacantistas e viram sedevacantistas, né? Então, o Guilherme K2 é o maior conversor de pessoas ao sedevacantismo do Brasil. Não existe sedevacantista que converteu mais pessoas ao sedevacantismo do que o Guilherme K2. Né? Então, agora voltando ao tema central do vídeo, a gente pode comentar os artigos do catequista contra... Bom, a gente contra vai a fé? dividir, claro, a gente vai dividir esse texto de acordo com os artigos. Então a gente vai, essa parte aqui do vídeo a gente vai dividir de acordo com os artigos. Há tem uma questão sobre a questão da excomunhão, da questão de se a excomunhão foi válida ou se ela foi inválida, etc. A gente vai colocar isso sobre esse vídeo, sobre essa questão da excomunhão ter sido válida ou inválida, a gente vai colocar um áudio do nosso amigo Luca, que ele gravou sobre isso, o Semaga vai colocar depois, e que ele abordou de uma forma bem interessante esse assunto. Eu vou ler ali alguns parágrafos, eu vou comentar sobre tudo que eu gostaria de contribuir, e vai dar aí mais ou menos uns 5 minutos no máximo, e aí depois eu já deixo o pessoal com o resto. Infelizmente eu tenho compromisso, eu não posso ficar, mas eu tenho total confiança que tudo que será dito depois de mim será em perfeita comunhão com o magistério e depósito da fé da igreja. Então, se vocês me permitem, rapazes, eu vou terminar de ler aqui, e aí faço o comentário breve que eu gostaria de comentar, e que era o que eu gostaria de explicar a todos aqueles que leram, né, a série de artigos, entre aspas, publicados. Então agora entra no seguinte tema, né? Por meio da mediação do cardeal Ratzinger, Bento XVI, João Paulo II buscou um acordo com Lefebvre e prometeu a ele a autorização para a sagração de um bispo adepto de seu movimento. Esse bispo poderia celebrar na missa conforme o rito tridentino. Aqui nós já vemos uma imprecisão técnica da pessoa que escreve, né? No mínimo aqui teria que ter sido colocado forma extraordinária do rito, né? Não são ritos separados, porque as lex orandi opostas não separam a lex credendi, como o próprio Bento XVI afirma no motu próprio de 2009. Né? Então aqui no mínimo uma imprecisão sobre o que é a liturgia da igreja. Em seguida segue assim: mas Lefebvre
pecou por desesperança. Outro ponto. Um grande juízo temerário, né? Lefebvre pecou por desesperança. É muito diferente de tu afirmar, por exemplo, que Judas Iscariotes pecou por desesperança. Isso nós sabemos por conta da revelação. Né? Mas não há como julgar que Lefebvre pecou objetivamente por desesperança. Né? Isso aqui é uma afirmação que, inclusive, incorre em pecado mortal, certo? Por juízo temerário, isso está presente no Catecismo da Igreja Católica, inclusive o atual. Né? Então, assim, segue. Supôs que João Paulo II e Ratzinger não cumpririam com a palavra e não quis esperar pela autorização. Sagrou ilegalmente 4 bispos, aqui talvez o termo correto ou mais apropriado seria ilicitamente, né, se fosse para pôr algum, no fim de junho de 1988. E aí segue assim: traindo sua própria pregação, Lefebvre voltou as costas para a hierarquia da igreja e suas cartas pastorais e escritas. Ele mesmo ensina sobre a virtude da humildade. Aí segue um trecho aí, de Dom Marcel, né? Procuremos não nos deixar levar por essas tendências modernas que contestam até mesmo a autoridade mais legítima, que sentem horror de toda a hierarquia e que instintivamente se levantam contra a fé, composta toda ela de autoridade. Tudo isso vem do espírito maligno e não do Espírito Santo. Bom, a autoridade da qual o Lefebvre está falando aqui é a autoridade divina. Né? Nós sabemos que o conceito de fé é a adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus por conta de sua autoridade. É justamente disso que Dom Marcel está falando aqui. Não só da figura do Papa. Ou seja, são as verdades reveladas por Deus, né, que legitimam a figura do Papa e não a figura do Papa em si mesmo que o legitima. Né? Então nós cremos no Papa e na Igreja porque Deus nos pediu para crer. É justamente isso. Então o ponto é esse. E a resposta da igreja, e aí vai dizer aqui o artigo, veio logo em seguida com a excomunhão declarada no motu próprio Ecclesia Dei. Né? Aqui vem outro ponto temerário, né? Na verdade foi a oficialização da excomunhão, né? Porque nós sabemos que, ordinariamente, a sagração dos bispos sem o mandato pontifício, né, sem autorização do Papa, incorre em excomunhão late sententia, né? Ipso facto, uma excomunhão automática. A igreja só oficializou, então a excomunhão que não veio, né, no documento propriamente dito, ela teria sido ipso facto se tivesse valido, né, se tivesse sido válida. E aqui ele vai dizer o seguinte: os seguidores e fãs de Lefebvre alegam que essa excomunhão foi injusta e nula, já que o arcebispo teria sagrado os bispos alegando estado de necessidade. Atenção agora, tá? Conforme está previsto no Código de Direito Canônico. Mas isso não se aplica a este caso e vamos explicar em outro post. Esse outro post, ele vai falar ali, né, no segundo ou no terceiro artigo, sobre a questão que o Bento XVI discorda, né, da questão do estado de necessidade, mas por incrível que pareça, senhores, ele não explica a questão. Então ele diz que vai escrever em outro post, explicar, e não explica a questão que fundamenta o argumento, o ponto central do argumento não é explicado. Só é dito assim, mas isso não se aplica a este caso e vamos explicar em outro post. Né? Bom, então aqui que eu queria dar a minha contribuição, né? E aí fica o resto para vocês todos. Primeiramente, eu queria dizer que a maior parte das pessoas que fala de Dom Marcel não conhece a sua vida, não leram as obras de Dom Marcel, não sabem os frutos da fraternidade, não conhecem padres da fraternidade, né, e julgam por terceiros. Né, falam que são red threads, sectários por conta de ações de outras pessoas pela internet, né, por aí afora. Isso é totalmente ridículo. Já começa por aí, ok? E aí você pegar o ponto central do seu argumento e nem sequer explicá-lo é mais ridículo ainda. Então, só para explicar a questão de Dom Marcel, tá? Que fique claro de uma vez por todas. Quando o Ecclesia Dei fala de ato cismático, ele não está falando que necessariamente Dom Marcel criou um cisma propriamente configurado. Me parece que o catequista e o K2 não conhecem teologia moral e teologia dogmática do módulo 1. Né? Então nós temos 3 coisas separadas. Nós temos o ato, nós temos a culpa e nós temos a pena. Ok? Então, assim, o ato cismático seria a sagração dos bispos estritamente. Então, se não há consciência, se não há liberdade, ou se há estado de necessidade, este cisma não é configurado. Por mais que o ato seja um ato extrinsecamente ou estritamente cismático, não há uma configuração de cisma. Então já começa por aí. Não houve um cisma propriamente dito. E isso é reforçado por vários doutores da igreja, não, mas por vários padres posteriores, os próprios padres da fraternidade, né? O próprio Dom Atanásio Schneider afirma que não há cisma, alguns cardeais da igreja também afirmam que não há cisma. Então, não há como afirmar objetivamente que há um cisma, é extremamente temerário dizer isso, certo? A questão do estado de necessidade, isso está no próprio site da fraternidade, tá bom? Diz assim, né, se baseia na questão do direito canônico. Uma pessoa que viola uma lei por necessidade não está sujeita a nenhuma pena, tá? Inclusive, se não houvesse um estado de necessidade,
e de fato houve no caso de Dom Marcel, se alguém sem culpa julgasse que há um Estado, mesmo que estivesse errada, não incorreria em pena automática, que seria o caso, né? A late sentença. E se seu juízo errôneo fosse ainda culpável, mesmo assim, ou seja, em nenhum dos casos, incorreria em pena automática estabelecida. Isso está no Código de Direito Canônico. Coisa que, né, nem o K2, nem o catequista explicaram. Então, de forma alguma, qualquer pessoa com a mínima honestidade intelectual, gostando de Dom Marcel ou não, mas tendo compromisso com a verdade, consegue afirmar objetivamente que houve um cisma e que houve uma excomunhão válida. Isso é completamente ridículo. Lembrando, a excomunhão ela é a pena sobre a culpa de um ato. O ato aconteceu, mas a culpa não pode ser imputada a Dom Marcel, porque estava em estado de necessidade, claramente. Se estava em estado de necessidade claramente, ele é inimputável da culpa. Ele é inimputável da culpa e, portanto, como se paga uma pena por uma culpa que não se tem? Isso é uma questão de lógica simples. É uma questão de lógica simples. Então, assim, a contribuição que eu queria dar era essa. Porque, ao meu ver, de todos os 4, esse artigo é o principal e mais absurdo. Porque o ponto central do artigo, que é demonstrar que não há estado de necessidade em Dom Marcel, e por isso o argumento de que ele não teria sido excomungado validamente, né, se baseia, não é sequer explicado. Não é sequer explicado. Isso é um erro ginasial. Ginasial. Como uma página que se diz católica não consegue sequer explicar o argumento basilar, o ponto basilar que permeia o argumento. Então, é isso que eu queria dizer, essa era a minha contribuição. Né? Dom Marcel claramente estava em estado de necessidade. Se vê em todos os sermões de Dom Marcel a dor que sentia, né? A angústia que sentia por ter que fazer aquilo. Ora, se a verdade, né, se a fé é a adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus, como posso eu deixar de ser católico? Como pode a igreja me pedir para que eu deixe de ser católico? Dom Marcel vai falar isso, e o Código de Direito Canônico também. Nenhuma autoridade pode nos obrigar a deixar de ser católicos, a sermos menos católicos. Isso é um absurdo, porque essas autoridades são legitimadas pelo próprio Deus. Então entra em contradição direta com a razão. Esse é o ponto. Como é que eu posso aderir às verdades reveladas por Deus se a própria igreja me diz para não aderir? É uma contradição automática. Então, assim, esse é o ponto central da questão. Aqui eles vão discorrer sobre diversas outras coisas, mas para quem queria entender sobre a questão do estado de necessidade, não sei se alguém quer complementar, mas é basicamente isso. Claramente, Dom Marcel estava nesse estado e a excomunhão foi nula. Tá certo? Então, é só esse o ponto. Ele pode colocar posteriormente, mas tratando já dos textos. O primeiro artigo é Lefebvre, rebelde, tal qual Lutero, que eles querem fazer uma confusão infundada de Dom Lefebvre com Lutero. Pode colocar o Semag, tu já coloca o áudio do Luca aqui para quebrar aquela argumentação de que a excomunhão foi válida e de que eles não existe estado de necessidade. Beleza? Certo. Então, agora pode falar. Não? Tá. Não, então, voltando então agora, para a gente tratar sobre os artigos de forma aprofundada. Nesse artigo eles fazem uma comparação entre Dom Lefebvre e Lutero. É uma comparação bem porca, sinceramente, porque o que Lutero, a grande questão do Lutero era que ele era contra a missa. Essa era o principal. Quando a missa for destruída, penso que nós destruiremos todo o papado, porque é sobre a missa que o papado está apoiado. Tudo vai ser destruído quando a sacrílega missa for abolida. Ele dizia que a missa católica, o Lutero, era a abominação da desolação instalada no lugar santo. Você está dando alguém que lutou pela missa de sempre, pela missa de Trento, que não é missa de Trento, ela já existia inclusive antes, né? Ela vem de antes, ela foi codificada por São Pio V, mas ela já vinha de antes. Ela remonta a São Pedro. Você está comparando alguém que era contra a missa, que dizia que ela era a abominação da desolação instalada no lugar santo, com alguém que lutou pela missa e defendeu ela. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. E sendo que esse era o principal ponto da briga, né, era dos dois. O Lutero, o principal ponto é que ele tinha escrúpulos e muitos relacionados com a ideia de um Deus juiz, de um Deus tirano, e ele tinha um horror da missa. Justamente por causa desses muitos escrúpulos que ele possuía.
E Dom Lefebvre lutou principalmente, não foi só, claro, mas principalmente foi por causa do retorno da missa de sempre, para que os católicos tivessem a missa de sempre. Então, não faz sentido direito essa comparação. Mas, continuando, o que é interessante, mas aí a gente estava comparando no sentido da rebeldia com o Papa. Que rebeldia? Vocês conhecem a história de Lutero, para poderem falar, e conhecem a história de Dom Lefebvre? Dom Lefebvre sempre foi submisso aos papas. Ele sempre se submeteu. Ele sempre se submeteu aos papas. O que ele fez posteriormente com as sagrações foi após ele ter mandado várias e várias vezes declarações dizendo que ele queria sagrar os bispos. Foi prometido um bispo para ele, e ele mandou várias e várias vezes pedidos pedindo para que sagrassem esse bispo. Aí disseram, não, mas bora para setembro. Então não pode, porque tá muito tarde. Então bora para junho. Não pode, porque tá muito cedo. Até que Dom Lefebvre disse, vocês estão esperando que eu morra? Então eu vou sagrar 4. Então ele esperou o tempo suficiente, ele fez todo o possível. Vamos lembrar que Dom Lefebvre estava com câncer terminal. Então, se ele morresse, a obra dele ia acabar. Então ele teve que sagrar esses bispos, tanto que ele morreu alguns anos depois das sagrações, justamente porque ele estava com câncer terminal. Então, é muita desonestidade. Agora, compara com Lutero. Lutero não demonstrou respeito nenhum com o Papa. Talvez você pode pegar algumas declarações antes dele, no início, quando ele estava no início ainda, mas depois ele não demonstrou respeito nenhum com o Papa. Nenhum. Ele dizia que o Papa era o anticristo. Ele dizia que o Papa era o anticristo. Ele dizia que o Papa era um demônio. Ele fazia um monte de acusações horríveis com o Papa. Coisas que Dom Lefebvre nunca fez. E aí você está comparando os dois de uma forma totalmente infundada. Outro ponto que a gente também deve levantar, a questão da estátua de Lutero no Vaticano. O senhor Alexandre Varela, ou a senhorita Cristiane Varela, não sei qual dos dois foi que publicou uma estátua no Vaticano. A estátua de Lutero no Vaticano. Porque disseram, se Lefebvre é igual a Lutero, então bora colocar Lefebvre no Vaticano. Aí eles disseram que não, que na verdade aquela estátua, a emenda foi pior que o soneto. Não, aquela estátua estava lá porque aqueles eram luteranos que respeitavam o Papa, que estavam querendo respeitar o Papa. É diferente da fraternidade, dos bispos da fraternidade que acusam o Papa de modernista, que acusam o Papa de herege, que fazem não sei o que, não sei o que. Mas, ora, Lutero falava coisas absurdas do Papa. Vocês parecem que estão tratando como se o Lutero fosse só um cara de uma religião diferente. Não, ele foi um cara que foi totalmente contra a Igreja Católica. Ele falava coisas absurdas da igreja, ele atacou a igreja, ele atacou a Santa Missa, ele atacou os santos. Ele chegava a dizer, quem não crê como eu está destinado ao inferno. Minha doutrina é a doutrina de Deus, são uma só. Meu conhecimento é o conhecimento de Deus. Ele chegava a dizer que quem não concordava com ele estava em heresia. Dom Lefebvre não falava isso, Dom Lefebvre só dizia, eu só estou defendendo aquilo que eu recebi, o conhecimento que eu recebi. Todos os santos podem se equivocar, mas eu não. Porque eu ensino coisas divinas. Lutero chegou a falar coisas mais ou menos assim, não necessariamente nessa ordem. Ele chegava à conclusão de que os santos poderiam se equivocar, e depois ele chegava à conclusão de que ele ensinava coisas divinas. E Lutero, toda a vida dele foi atormentado com escrúpulos. E se você estiver errado? E se estiver no erro? E se? Mas e se? E se você estiver errado? Ele foi atormentado com escrúpulos, com isso que ele dizia que eram obras do demônio. Na verdade, era a consciência dele. Alguns, inclusive, dizem, inclusive historiadores protestantes defendem isso, que ele, inclusive, se matou por causa disso. Que ele cometeu suicídio. Tem indícios fortes disso. E os historiadores protestantes, inclusive, defendem isso. Então, comparar Lutero com Lefebvre é uma coisa absurda. E ainda defender a estátua de Lutero no Vaticano, dizendo que era porque os luteranos demonstravam respeito com o Papa, isso é um absurdo. Qualquer pessoa que vai na fraternidade vai ver que lá eles rezam pelo Papa, eles colocam o nome do Papa no cano, tem fotos do Papa lá, e isso não tem dos luteranos. Isso eu não vejo, porque o Lutero era uma pessoa totalmente avessa ao Papa. Então é uma completa... E ele não era só avesso ao Papa, ele era avesso ao papado. Ele era contrário à própria ideia de um Papa. Existia um Papa. O Dom Lefebvre nunca foi contra isso, ele só foi contra algumas coisas que os Papas... fora isso, né? Eu quero só dizer o seguinte. Então vamos fazer então o seguinte. Então a gente pode dizer que Dom Lefebvre é uma testemunha viva do Evangelho, porque o Papa Francisco, que vocês tanto defendem no Catequista, falou que Lutero era uma testemunha viva do Evangelho. Por que ele foi isso? Mas e agora? Qual é a justificativa? Porque Lutero tinha um certo respeito pelo Papa. Não tinha.
Ou então, vamos fazer um selo comemorativo com Dom Lefebvre e Dom Castro Maier, em frente ao crucifixo, como fizeram com Lutero e com Calvino, um selo comemorativo da Reforma Protestante. Vamos fazer um selo comemorativo das consagrações, com Dom Lefebvre e Dom Maier. Vamos fazer, então. Então você percebe que é um total absurdo, uma coisa completamente abjeta, esse tipo de comparação. Antes da gente passar para o próximo artigo, vocês têm alguma coisa a acrescentar, Tiago ou Ben? Mas sobre essa questão aí de Monsenhor Dom Lefebvre ter sido Lutero, se Monsenhor Dom Lefebvre foi o Lutero de nossos tempos, bom, então além de você citou da estátua do Vaticano, o Monsenhor Dom Lefebvre, cadê o nome das amantes dele? Cadê o nome dos filhos que ele teria tido com essa amante? Cadê então cadê então as guerras que ele causou com os camponeses? Cadê então os homens que ele influenciou, né? Os teólogos protestantes também, né? Que ele influenciou. Então, por exemplo, cadê os relatos dele enquanto monge? Quer dizer, isso é totalmente falso. Se o Monsenhor Dom Lefebvre fosse como Lutero, poxa vida, então a gente poderia afirmar sem sombras de dúvidas que as portas do inferno teriam prevalecido, porque não é possível o Monsenhor Dom Lefebvre estava num momento de crise, como você disse, ele estava com câncer terminal. Se ele não sagrasse os bispos ali agora, já era, não teria mais bispo. Os que teriam estariam completamente corrompidos pelo modernismo. Ou era isso ou nada. E também isso daí que, nesse mesmo artigo, ele cita, né, o argumento que nós tradicionalistas usamos para rebater essa acusação, essa falsa acusação que não tem o menor fundamento, que é o do cânon, do direito canônico de 1983. Agora eu não vou lembrar o cânon direito, o Thiago deve saber, deve estar com os materiais, deve estar com o material de Simão, mas que o cânon, né, no caso de em estado de necessidade, poderia então sagrar um bispo ou em determinada quantidade de bispos sem o mandato do Papa, caso o bispo entendesse que há um estado de necessidade, mesmo que não havia esse estado de necessidade. Se ele entendeu que há, então as sagrações são lícitas e, por consequente, ele não está sujeito à pena de excomunhão. Só que a resposta que ele dá a isso é simplesmente ridícula. Ele diz, não, isso é falácia, isso é um sofisma que esses tradicionalistas, esses raditrades, esses cismáticos da fraternidade gostam de usar. É assim, uma resposta completamente ridícula. Eu, por exemplo, você comentou dessa questão do que os padres da fraternidade rezam pelo, pelo Papa, eu sou fiel da Capela da Fraternidade aqui de São Paulo, e eu posso garantir com sombra de dúvidas que na missa eles rezam pelo Romano Pontífice. Já conversei com padres sobre isso, e eles me garantiram que rezam pelo Romano Pontífice. Quer dizer, eles não negam que Francisco e todos, eles não negam nenhum Papa pós-Vaticano II. Não, eles não admitem a nenhum momento o estado de ser vacância, muito pelo contrário, combatem o sede-vacantismo. Só que eu tive uma confissão com um padre, e volta e meia ele estava me dando os conselhos, né? Ele me exortou pela questão da penitência, e ele começou a falar dos modernistas, etc. E uma hora ou outra ele começou a criticar a sede vacantista abertamente. Quer dizer, se eles são sede vacantistas como o Santa Carona, o catequista gostam de propagar, então por que eles estão criticando sede vacantistas? É justamente isso. É uma completa inutilidade, até porque Lutero ele trouxe uma doutrina que seria completamente nova, que teria sido esquecida, que seria a salvação somente pela fé. Tanto que o grande escrúpulo que Lutero teve ao longo da vida dele, e isso está inclusive no livro de Garcia Villoslada sobre Lutero, são os tomos que tem dele, né, de Garcia Villoslada sobre Lutero. Quem quiser dar uma conferida nesse livro, é do padre Garcia Villoslada sobre Lutero, bem interessante, é cheio de fontes com citações do próprio Lutero. Nesse livro é mostrado que um dos maiores escrúpulos que Lutero tinha era isso, era porque ele sabia que aquilo era uma novidade. Ele lia os santos, os santos da igreja, ele lia os santos padres, ele lia e via que não tinha nada do que ele defendia lá neles. E aí ele começava a pensar, e se eu tiver errado? Toda a tradição antiga da igreja diz uma coisa e eu estou falando uma coisa completamente diferente. E se eu estiver errado? Lutero foi muito atormentado com esses escrúpulos por causa disso. Muito atormentado. E o que Dom Lefebvre fez foi o oposto. Dom Lefebvre ele seguia a tradição, justamente o que foi dito por todos os santos padres, por Santo Tomás de Aquino, por toda a tradição. Então, Dom Lefebvre é o oposto de Lutero. Ele seguia a tradição. Lutero abandonou a tradição por causa de uma doutrina totalmente nova e perniciosa. Então, é uma comparação totalmente infundada. Os próximos, eu acho que a gente pode tratar desses dois juntos, Fultuchin sobre a fraternidade e Lefebvre, caluniador de João Paulo II. Sobre esses artigos, o que a gente pode tratar? Vou fazer depois o Bento e o Thiago podem traçar. Primeiro,
Futushin não é infalível, ele era um bispo. Ele cometeu alguns equívocos ao longo da sua vida, certo? Futushin tinha homilias muito boas, homilias fantásticas, mas ele cometeu erros, principalmente após o Concílio Vaticano II, né? Ele aceitou totalmente o concílio, celebrando missa nova, etc. Então ele cometeu equívocos. Então é um bispo que está falando e a opinião dele não é infalível, certo? E se a gente for pegar opinião por opinião, o Dom Futushin era para os Estados Unidos o que equivalente é o Padre Paulo Ricardo, por exemplo, aqui para o Brasil. E o Padre Paulo Ricardo tem vídeos, inclusive, defendendo a fraternidade no YouTube. O Padre Paulo Ricardo, apesar de ele ser neoconservador e ter 1000 problemas, 1000 defeitos, 1000 erros, que a gente não vai abordar aqui, mas que eu falo que ele tem 1000 erros, mas ele fala no vídeo que a fraternidade não está, ele fala no vídeo claramente que a fraternidade não está em cisma, eles são bispos da Igreja Católica, são fiéis da Igreja Católica. E ele nega isso. Então, se por relevância por relevância, argumento por argumento, fica complicado, entendeu? Você ficar comparando, sendo que o Padre Paulo Ricardo é um defensor da hermenêutica da continuidade. Isso é interessante. Bom, e esse artigo do Futushin, na verdade, é uma cópia de um artigo que foi publicado no Apologista Católico, que é outro site neoconservador, né? E não mostra nada. Primeiro porque Dom Futushin não afirma que a fraternidade está em cisma. Ela diz que pode acabar levando a pessoa para... afirma que a fraternidade é cismática no texto. Então, o artigo fala uma coisa que não é dita. Então, e fora que mesmo que afirmasse a opinião de um bispo, de um só bispo, que tinha o seu valor, que tem sua relevância, mas Dom Lefebvre também era um bispo. Então... Eu gostaria de comentar sobre o Fulton Sheen, né, a pessoa dele, as ideias dele, de modo geral, e também sobre o livro, né, que é citado como fonte. Bom, o livro que é citado como fonte se chama, é um livro italiano, né, ele deixa bem claro isso no nome, nem traduz, é Il libro che il Vaticano non ti fa bere mai leggere, ou seja, em português, o livro que o Vaticano não quer que você leia, ou não quer fazer você ler. Esse livro eu já procurei em PDF, em diversos sites que possuem um vasto nível, uma vasta quantidade de PDFs, e-books, etc. Nunca encontrei esse livro em nenhum lugar. Todos os sites que vendem esse livro, né, o que dizem que possuem em catálogo, dizem que ele está em falta há anos. Por exemplo, você pode procurar na Amazon. Ele está praticamente ele está em falta, né? Ele está no catálogo, mas em falta há mais de 3 anos. E além disso, as resenhas que eu consegui encontrar desse livro, que são muito poucas, notam um claro caráter anticatólico, tá? Esse livro, então, se assim, esse livro o catequista usa como fonte, então ele está usando uma fonte completamente anticatólica que já se perde e já perde muito parte do crédito que se poderia levar. É claro que ainda deve se levar um pouco, porque realmente nós não temos em mão esse material, mas é um crédito muito, muito pouco e que não por juízo para se validar esse argumento dele não deve ser levado em conta, porque é muito pequeno o crédito que esse livro e essa formação tem. E segundo, sobre Fulton Sheen, né? Fulton Sheen, aliás, o Carlos Roberto comentou sobre o que ele aderir à psiquiatria, mas tem uma outra questão. Fulton Sheen era teilhardiano. Teilhard de Chardin, Sim. ele era um homem... Agora que eu lembrei. Teilhardiano deriva de Teilhard de Chardin, um teólogo francês excomungado, que aderia abertamente à teoria darwinista, dizendo que era possível conciliar a evolução, como os darwinistas clássicos e os neodarwinistas tanto propagam, com a doutrina católica. Fulton Sheen era abertamente teilhardiano, ele declarava isso em seus programas, e nas suas rádios, né, tinha um programa de canal de televisão, ele quase nunca tocava em temas muito católicos. Às vezes há relatos de programas dele que ele tocava, por exemplo, no tema da sexualidade. Eu me pergunto aonde que isso é um tema católico, porque a doutrina da igreja quanto a essa questão da sexualidade é algo muito bem definido e que não se deve ter dúvida alguma, é algo claro. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Pronto, acabou. Todas as outras coisas que acontecerem que forem contrárias a essa regra são desvios e, portanto, devem ser corrigidos. Acaba aí, apenas aí. E Fulton Sheen ia muito além desses programas, não parava por aí. Então, só querendo comentar isso da pessoa de Fulton Sheen, porque realmente são assim... É um absurdo está isso, inclusive, que na fraternidade, a citação, aliás, ela não tem o menor fundamento possível, né? Se sobrava algum pouco de crédito, isso acaba agora, porque naquela época nem fraternidade existia nos Estados Unidos ainda. A fraternidade chegou nos Estados Unidos na década de 80, e em 80 o Futoshi já estava morto. O Futoshi morreu em 78. Então, Não, sim, é completamente loucura isso aí que
Eles estão querendo dizer, porque quando a fraternidade começa, a Irmandade Diaconia foi oficializado, mais ou menos 75, 76, os primeiros padres que foram sair de lá foi em 81, então, assim, ainda que eles tivessem chegado próximo da época de Fulton Sheen, eles não chegaram na época de Fulton Sheen, na época que ele ainda estava vivo, e aí, além disso, Fulton Sheen aderia ao Vaticano II, ele aderiu no final da vida, e em suas rádios ele propagava isso. Não, sim. E principalmente porque o Fulton Sheen ele morreu em 1979. E como o próprio Bento já disse, isso é um ponto muito interessante, que a fraternidade não era muito conhecida nessa época. Quem dirá nos Estados Unidos, que não tinha muito contato já com o tradicionalismo, já havia uma grande ascensão do liberalismo. Então hoje em dia, a grande parte dos católicos se dizem tradicionais. Nos Estados Unidos são de um teor mais liberal, mais neoconservador, e não de fato realmente tradicionalistas. E o Fulton Sheen também, de fato, ele aderiu ao Vaticano II no final da sua vida. E grande parte, como o Bento já disse, realmente, grande parte dos seus programas não tratavam assim, de assuntos mas intrinsecamente ligados à teologia, teologia católica, a filosofia, ao posicionamento da sua doutrina em relação a isso, mais explicações mais do cotidiano, algo que, no caso, você consegue descobrir apenas lendo o catecismo. E muitas vezes com um teor errôneo, devido às suas influências, é claro. A segunda é Lefebvre caluniador II. Ora, essa questão de que Dom Lefebvre caluniava João Paulo II é uma questão que não existe, certo? Calúnia é quando você fala uma coisa mentirosa sobre a pessoa, entendeu? É quando você fala uma coisa mentirosa sobre a pessoa e uma coisa infundada. Lefebvre falava isso sobre João Paulo II. O que ele fazia era criticar coisas que João Paulo II fazia, coisas que João Paulo II executava, coisas que ele fazia de fato. Então, as críticas que ele fazia a João Paulo II eram de coisas que aconteciam no papado dele. Pode pesquisar, por exemplo, o encontro de Assis no papado de João Paulo II. Não tem como defender aquilo. Imagine um São Pio X, por exemplo, um Papa São Pio X vendo aquilo do encontro de Assis. Ele ia ficar escandalizado. Um Papa se colocando na mesma posição que todas as pessoas das falsas religiões. É uma coisa absurda, é uma coisa que não faz sentido. Dom Lefebvre, inclusive, relatos que ele chorou quando ele soube do encontro de Assis. Ele chorou e ele disse, não, é o fim das missões. Porque aquilo foi escandalizante. Um Papa, por exemplo, beijando o Alcorão, um livro blasfemo, que fala coisas absurdas e fala contra os cristãos, por exemplo. Você pode falar, foi um ato de amor para com os muçulmanos e tal, mas não é assim que funciona, não é assim que procede. Fora que isso contradiz totalmente documentos, por exemplo, a Mortalio Animus, de Pio XI. Um Papa, por exemplo, que faz declarações de cunhos liberais, muitas declarações de cunhos liberais. Então a gente não pode ficar com essa questão de ficar dizendo que ele era um caluniador. Não, o que ele fazia era apontar coisas que João Paulo II fazia, e que fazia de fato. Isso não é calúnia. Eram coisas que fazia de fato. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa neoconservadora entender isso, porque João Paulo II tem um símbolo, infelizmente, porque ele virou basicamente uma antítese de São Pio X, né? Assim como os tradicionais têm um culto a São Pio X, os neoconservadores têm um culto a João Paulo II, muito por causa do combate que ele teria feito ao comunismo, e etc, etc, etc. Mas não dá. Não dá. Você sabia que, por exemplo, João Paulo II já foi numa igreja luterana e rezou uma oração que feita por Lutero nessa igreja? Isso não é uma coisa católica de se fazer. Participar de um culto desse e rezar uma oração que Lutero fez. Isso não é uma coisa. Todas as fontes sobre isso, a gente vai colocar, o Semag pode até colocar fotos sobre isso aqui, de João Paulo II nessa igreja luterana, posteriormente. Tudo isso aí que a gente está falando são fatos públicos, fatos que aconteceram. E a gente tem que se fazer de cego. Ele não deixa de ser Papa. Eu não deixo nunca, em nenhum momento, de rezar por ele. Eu também. Mas ele não teve a intenção de ser mal fazendo isso. Ok. As intenções dele fica com ele, entre ele e Deus. Ele e Deus resolve as intenções entre João Paulo II e Deus. Mas isso escandaliza os pequeninos. O ato do encontro de Assis é um escândalo para os pequeninos. É um ato de escândalo. Quer ele tenha consciência disso, quer ele não tivesse consciência disso. A realidade objetiva é essa. E Dom Lefebvre está falando disso, ele está falando da realidade objetiva. O Papa estava servindo a nova ordem mundial. Que não significa que o Papa é um maligno, conspirador, um herege consciente, voluntário. Não. Ninguém está falando isso. Dom Lefebvre não fala isso.
mas a gente está apontando a realidade objetiva. Isso são coisas que aconteceram. A gente não pode se fazer de cego. Entendem? Bom, eu queria comentar sobre isso. Se o Thiago e o Bento quiserem acrescentar alguma coisa antes da gente passar para o próximo artigo, podem falar. Sim, é só com relação a João Paulo II, né? Na minha opinião, João Paulo II foi o pior papa da história da igreja, pior do que Borgia. Porque a quantidade de escândalos que João Paulo II causou vai condenar mais almas ao inferno do que qualquer outro papa já foi capaz de condenar. Né? Por culpa disso, milhões vão apostatar, por culpa de João Paulo II, milhões vão largar a igreja e vão adotar uma vida de pecado e se condenar ao inferno. Né? E João Paulo II, a quantidade de heresias que João Paulo II já proferiu não tá na história. Né? A gente pode ver, por exemplo, né, no próprio site do Catequista, eles afirmam que a coisa do Lefebvre afirmar que João Paulo II era um filocomunista a serviço de um governo mundial era uma calúnia, mas você pega, por exemplo, eu vou deixar as fontes disso daqui na descrição, as falas de João Paulo II, e ele afirma em 1967 que a nova ordem mundial está numa unidade santa, né? Ele afirma que judeus são nossos irmãos mais velhos na fé, os judeus de hoje em dia, os cabalistas, os talmúdicos. Ele fala que maçons também são filhos de Deus, fala que o budismo é uma religião boa. Em 81 também ele fala que a nova ordem mundial é boa e necessária. Ele fala que Lutero tinha um espírito religioso profundo. Ele fala a favor da liberdade religiosa, defendida pelo Concílio Vaticano II. E, enfim, né, a quantidade de falas de João Paulo II a favor, que corroboram justamente o liberalismo e a criação de um governo mundial é gigante. Ele defende liberdade de consciência, liberdade de imprensa, condenada por Gregório XVI, por exemplo, por Pio IX, por vários outros papas. E ele elogia também, ele fala que tem em certo discurso, ele já afirmou que a China comunista, né, possuía o espírito católico da justiça social, da igualdade social, que é um completo absurdo, né, tecendo elogios a um regime assassino e comunista. A gente vê que Lefebvre não estava caluniando João Paulo II, ele estava falando fatos. João Paulo II trabalhou a favor da criação de um governo mundial e a favor do comunismo. Isso daí é um fato. Né? Geralmente os neoconservadores, que são seguidores do bruxo da Virgínia, deveriam reconhecer isso com a maior facilidade. Né? As obras de João Paulo II convergem justamente para esse ponto. Não há dúvida alguma que a crítica de Lefebvre foi acertada. Né? Tem alguma coisa para comentar aí, Bento? E João Paulo II, os escândalos, como eu disse, os escândalos religiosos só existem por causa de Paulo VI. Mas deve-se ressaltar também o ponto que João Paulo II, mesmo sem ter sido por Paulo VI, já disse espírito herético. A gente percebe isso nos seus livros que ele escrevia antes do Vaticano II, sobre o matrimônio, que ele muda por completo a concepção do matrimônio, dizendo que era a concepção clássica de que a relação sexual deve ter, então, principalmente como fim, a reprodução do gênero humano. Ele distorcia isso, dizia que não era necessário, quando isso, na verdade, é um absurdo. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, já dizia que a principal função do matrimônio é a reprodução do gênero humano, e ele negava isso abertamente. Então, assim, João Paulo II, Paulo VI, Bento XVI, que alguns até dizem que é um pouco conservador, mas ele tem muita coisa que depõe contra essa postura dele, e o Francisco agora, né? Podemos citar do Francisco aquela fala que ele diz que é um pecado contra o ecumenismo, fazer proselitismo, ou seja, converter os hereges, os pagãos, é um pecado agora. Quer dizer, isso tudo prova que, apesar de que alguns deles, né, todos, de modo geral, possam ter boas intenções, exceto Paulo VI, que sabe admitir abertamente que não possuía boas intenções, eles compactuam de todo modo com as ideias do anticristo, compactuam de um modo completo com a igreja do anticristo, que está se formando com a nova ordem mundial. E acho que é só isso mesmo que eu tinha para comentar. Só um comentário com relação à questão da canonização, né? Que muitas pessoas falam, mas João Paulo II e Paulo VI foram canonizados.
isso é algo que precisa ser mais divulgado, que é a questão da falibilidade ou infalibilidade das canonizações. Realmente é sentença comum que as canonizações são infalíveis, né, que elas são infalíveis. Mas, depois das reformas do processo de canonização, do processo de canonização, elas foram passadas para o magistério ordinário. E agora elas podem ser a infalibilidade delas pode ser no mínimo questionável. No mínimo questionável. Então não há problema a gente comentar esses fatos, porque realmente a tese mais provável é que as canonizações feitas depois da reforma do processo são sim revogáveis e são falíveis. E nos parece bem claro que no caso de João Paulo II e de Paulo VI, elas sim falharam. Então, pode continuar aí, Dedé. Ok. Dando continuidade, tem o último artigo deles, que é Lefebvre é o novo Santo Atanásio, que aí eles pegam para dizer que a comparação entre Dom Lefebvre e Santo Atanásio não existiu, que não tem para uma comparação e tal, etc. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre essa comparação. Santo Atanásio, quem foi Santo Atanásio? Santo Atanásio foi o santo que lutou contra o arianismo, na época que o arianismo, inclusive São Jerônimo falava, a igreja dormiu católica e acordou ariana, né? Foi uma crise sem precedentes, talvez uma crise análoga com o que nós temos hoje em dia, talvez seja o segundo caso mais análogo na história da igreja, só perdendo, penso eu, para o grande cisma do Ocidente, que para mim foi o caso de maior crise da igreja fora o atual. Nesse caso, há uma controvérsia se o Papa Libério, que era o Papa da época, ele teria simpatizado com o arianismo, assinado uma fórmula ambígua sob pressão, e se ele teria excomungado Santo Atanásio sob pressão. Há uma pequena controvérsia nesse assunto. Só que o ponto que eu quero chegar nesse assunto é o seguinte. Em primeiro lugar, as cartas de excomunhão do Papa Libério estão no Denzinger. No Denzinger pós-Vaticano II. No antigo não estão, mas foram incluídas no pós-Vaticano II. E o senhor catequista deve seguir o Denzinger depois do Vaticano II. Afinal, não tem problema, né? Foi acrescentado, os pontífices devem ter acrescentado por uma coisa justa. Então, eles acrescentaram as excomunhões de Santo Atanásio no Denzinger. Então, se você se baseia no Denzinger pós-Vaticano II, você tem que seguir. Segundo, o cardeal Newman, como é citado pelo texto do catequista, defendeu também a excomunhão de Santo Atanásio. O cardeal Newman é aclamado pelos neoconservadores, dado malmente, inclusive, por eles, a questão do desenvolvimento de doutrina que ele pregava, que não é o mesmo que a Opus Dei usa, por exemplo, mas enfim. E cardeal Newman defendia essa questão. Terceiro lugar, não dizer que não dá para fazer comparação com Santo Atanásio, eles colocaram um argumento assim, mas mesmo que Santo Atanásio tivesse sido excomungado pelo Papa Libério, não pode essa comparação, porque o Papa Libério excomungou sob pressão, enquanto que no caso de João Paulo II excomungando Dom Lefebvre, foi uma coisa sem ser pressão. Ora, a gente não sabe as intenções que levaram João Paulo II a excomungar Dom Lefebvre. Talvez só no dia do juízo a gente descubra, ou no futuro, daqui a 100 anos, quando historiadores forem se aventurar nessa história. Não dá pra gente afirmar com toda a verdade que João Paulo II excomungou Dom Lefebvre sem ser sob pressão. A gente não sabe o que aconteceu para que essa sentença de excomunhão fosse emitida. A gente não pode, talvez no futuro, quando historiadores, como eu disse, daqui a 100 anos, quando historiadores forem ver essa história, eles descubram tudo. Talvez na época, quando o Papa Libério excomungou Santo Atanásio, todos pensaram que o Papa tivesse apoiado o arianismo. Para a época, pensarem nisso. Então, não tem como usar esse argumento, mas vamos supor que sim. Não dá para comparar Dom Lefebvre com Santo Atanásio, mesmo que a excomunhão tenha sido pelos mesmos motivos, etc. Não dá para comparar. Vamos ver. Tenho aqui um texto de Santo Atanásio. Esse texto aqui dele, eu não vou ler tudo, mas eu vou colocar na íntegra na descrição desse vídeo, né? Que é de Santo Atanásio. Ele fala o seguinte: que Deus vos conforte. Sei ainda que isso não apenas vos entristece, mas também o fato de que, enquanto outras pessoas obtiveram as igrejas através da violência, nesse interim, vós fostes expulsos de vossos lugares. Eles possuem os edifícios, mas vós a fé apostólica. É bem verdade que eles estão nas igrejas, mas fora da verdadeira fé, enquanto vós estáis fora dos edifícios, sem dúvida, mas a fé está dentro de vós. Consideremos o que é o maior, o edifício ou a fé, claramente a fé verdadeira. Quem então perdeu mais, ou quem possui mais? Aquele que detém o edifício ou aquele que detém a fé? Sem dúvida, o edifício é bom, se a fé apostólica é pregada lá. Ele é santo, se o santo habita lá.
Após um pouco, porém, benditos são aqueles que pela fé estão na igreja, habitam sobre os fundamentos da fé e têm plena satisfação. Mesmo o grau mais elevado da fé que entre vós permanece inabalável, porque ela lhe chegou por tradição apostólica, e frequentemente a execrável inveja desejou destruí-la, mas não foi capaz, pelo contrário, eles é que se alijaram da fé ao tentar destruí-la. Então, aqui nesse texto de Santo Atanásio mostra claramente uma comparação com Dom Lefebvre. Ora, eles possuem os edifícios, vós possuem a sã doutrina. É uma coisa clara uma comparação com Santo Atanásio. Dá para fazer essa comparação? Sim. É possível executar essa comparação? Sim. E ao ler esse texto a gente vê, ou seja, era uma crise que os fiéis católicos ficaram sem a igreja, sem poderem frequentar os edifícios, que eram a igreja, mas ficaram com a fé verdadeira. Ficaram com a tradição apostólica verdadeira. Então é uma defesa. E agora dá para fazer uma comparação. Não dava para vocês fizeram uma comparação com Lutero, que não dá para fazer. Agora dá para fazer a comparação. Ou seja, nos dois casos a gente tem uma defesa da tradição, uma defesa da doutrina e uma defesa da fé, uma defesa da fé enquanto o edifício da igreja está sendo tomado. Agora dá para fazer essa comparação. Com Lutero não dava para fazer, porque Lutero era o oposto. Mas agora dá para fazer essa comparação. Entenderam? Então é possível, sim, dizermos que Dom Lefebvre é um Santo Atanásio. Eu acho bem provável. E não duvido que Dom Lefebvre, assim que essa crise acabar, seja canonizado. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, Thiago e Ben? Não, excelente. Não, foi isso mesmo. Acho que a gente pode encerrar já. Perfeito, então. Então, Semag, você pode finalizar. Então, encerrando aqui a questão, agora que já expomos tudo o que haveria de ser exposto, pedimos perdão pela resposta tão delongada, já que os artigos em si são pífios e de leitura rápida, mas mesmo assim citaram tantas falácias, tantos argumentos infundados, tantas interpretações errôneas que acabamos tendo que nos alongar em cima disso e já considerar outros fatores, ou um histórico de fatores na realidade, e esperamos que tenhamos conseguido feito a melhor defesa possível da honra de Dom Lefebvre, e que, por favor, esse conflito se encerre o quanto antes e que eles fiquem cientes do erro que estão cometendo ao caluniar um homem que agiu de forma tão dócil perante a igreja. Tudo bem? Muito obrigado a todos que estão vindo e até a próxima.